Hoje você vai aprender. Hoje eu respondo as perguntas que me fizeram no vídeo anterior. E se você quer que eu responda a sua pergunta, escreva a sua pergunta aqui no campo dos comentários. Quem sabe no próximo vídeo eu respondo você, tá bom? Não esquece de deixar o seu like, a semeadura do canal, se inscrever para você acompanhar essa série. Se quiser remover as amarras do sistema, o meu contato pessoal, tá? Para você remover, não ficar cativo desse sistema do governo, tem um link aí na descrição. O Daniel Felipe faz uma pergunta: por que Deus criou anjos de batalha se no céu tinha paz? Por que Deus criou anjos de batalha, né? Se em teoria o céu é paz. Bom, pensa comigo uma coisa. Deus é onisciente. Ele sabe sobre o futuro, sabe sobre o passado, sabe sobre o presente. Então Deus criar anjos de batalha antes de preceder a queda dos anjos faz muito sentido, já que ele é onisciente. A característica de um Deus onipresente, está em todos os lugares, onisciente, saber sobre todas as coisas, principalmente saber sobre o futuro, e onipotente, ter o poder absoluto sobre todas as coisas. Então Deus criar anjos de batalha em meio à paz, quer dizer que Deus, já sabendo do futuro, resguarda os anjos de batalha para que eles viessem a batalhar sobre os céus. Como diz em Apocalipse, Miguel e seus anjos batalharam contra a antiga serpente. Isso é uma pergunta. Então, o fato de Deus ser onisciente faz com que ele prepare esses seres antes de preceder a queda dos anjos. E aí vem uma outra pergunta: por que Deus criou anjos que viessem a serem caídos? Por que Deus permitiu que Adão e Eva caíssem? Se ele é onipresente, onisciente, sabe sobre todas as coisas, então, em teoria, ele seria, o responsável pela queda dos homens e dos anjos, já que ele poderia ter criado esses seres sem precederem a queda. Então, por que Deus permitiu a falha dos anjos e a falha do ser humano? É uma outra pergunta pertinente, não é? E aí eu respondo para você: tudo é questão de livre-arbítrio. Pensa comigo, raciocina comigo uma coisa na sua cabeça. Para que Deus precisa de um ser perfeito? Coloca na sua cabeça, para quê? Qual é o motivo de Deus precisar de um ser perfeito? Não faz o menor sentido. Deus, sendo onipresente, onisciente e onipotente, ele satisfaz a si mesmo. Ele não precisa de nenhum servo. Nenhum servo é digno de servir o próprio Deus. Então Deus não precisa criar seres perfeitos. Deus não quer criar um robô de inteligência artificial que segue todas as ordens sem questionar, sem refletir, sem pensar. Deus não quer criar um ser perfeito, porque ele si só já é perfeito. Então Deus, ele quer criar seres imperfeitos. Seres que podem preceder a queda. Esse é o motivo dele ter criado os anjos, e qualquer anjo pode preceder a queda, como também qualquer ser humano pode preceder a queda. Então Deus cria seres imperfeitos, ok? E como bom pai, ele ensina os seres imperfeitos o caminho eterno da perfeição. Então, simplesmente Deus, criando Adão e Eva como imperfeitos, né, e tendo eles dentro da sua tutela, aconselhou todos eles. Precedeu a queda? Precedeu, mas como um bom pai, ele simplesmente os perdoou e ensinou o caminho da salvação. O povo de Israel precedeu a queda, mas como um bom pai, ensinou o caminho da salvação. Ele mesmo veio como o verbo que se fez carne, Jesus Cristo, e ensinou o caminho da salvação. Então Deus não deseja seres perfeitos. Você vê o logos operandi de Deus com o quê? Mulher samaritana chorando aos pés de Cristo e ele dizendo: perdoados estão os teus pecados, não volte mais. Você vê o tempo todo o povo de Israel se prostituindo com outros deuses, bezerro de ouro, não sei o quê. E Deus fala, Deus os perdoando, os profetas do passado, Isaías, Jeremias, todos eles falando: volte, povo rebelde, eu os perdoo. Então você vê que Deus não está preocupado com ser perfeito. Não é vaidade. Porque se Deus estivesse preocupado com seres perfeitos, seria vaidade. Seria que o ser imperfeito não teria utilidade para ele. E se o ser imperfeito não teria utilidade, por que os criou? Então simplesmente Deus cria um universo imperfeito. Deus cria seres imperfeitos para que eles venham a entender o que é o perfeito. O fato de você acreditar em Deus é porque Ele é o perfeito soberano, é o Pai que ensina para você, e ele tenta capacitar você a toda essa existência imperfeita. Por isso que o processo de verdadeira evolução espiritual é eterno. O processo de servo de Deus é eterno. Então Deus, ele cria o imperfeito, tá? O perfeito ele já é, não precisa criar o de novo, ele já é perfeito.
Então, por isso que os anjos precedem a queda. Agora, Deus, ele também permite o livre-arbítrio. Deus cria o universo, coloca regras nesse universo. Por exemplo, a velocidade máxima de qualquer coisa no universo é a velocidade da luz. Cria gravidade, cria empuxo, aceleração, força centrífuga, cria limitações no universo para que a gente venha a vivenciar isso. Só que ao mesmo tempo que Deus cria limitações, ele nos mostra o caminho. Por exemplo, ele dá para todos nós o livre-arbítrio. Então, por exemplo, Adão e Eva só pecaram porque existia livre-arbítrio. Se não houvesse livre-arbítrio, Adão e Eva não tinham pecado. O anjo Lúcifer e qualquer outro anjo caído, como os santos sentinelas, Gênesis 6, só pecaram porque existe o livre-arbítrio. Deus aconselha, eles não aceitam os conselhos de Deus, logo eles fazem por conta própria, e seres imperfeitos regindo as suas próprias escolhas, obviamente vai cair, vai deteriorar, vai se tornar, vai preceder a queda, né? Então o que acontece? Ele tem um livre-arbítrio. Por isso, se você não aceitar Jesus, é o seu livre-arbítrio. Se você aceitar Jesus, é o seu livre-arbítrio. Então Deus cria o imperfeito e ainda deixa o livre-arbítrio para você. Mas ensina o caminho. O caminho que Deus nos colocou é Cristo. Então ele mostra o caminho. Ele é o bom pastor, o bom pai ali. Se vós, sendo o mal, sabe dar bons presentes a teus filhos, que dirá Deus, né, que é o Todo-Poderoso. Então ele ensina o caminho, como funcionam as coisas. Então, por exemplo, por que Deus criou anjos de guerra? Porque ele já sabia que as coisas iriam acontecer. E por que Deus criou anjos que viessem a cair? Porque simplesmente ele não deseja seres perfeitos. Mas ao mesmo tempo, Deus ele capacita todos os seres a fazerem as suas escolhas. Os anjos que caíram dos céus, eles tinham competência o suficiente para simplesmente deixarem de querer cair, deixarem de questionar, deixarem de seguir pelo caminho do pecado. Então eles tinham, da mesma forma que Adão e Eva, estavam capacitados a negarem a tentação do adversário. Eles tinham essa capacidade, mas não a usaram. Tá entendendo? Então Deus ele equilibra a balança, lhe entrega o livre-arbítrio e cria um ser imperfeito para que você possa reconhecer o perfeito. Não precisa criar seres perfeitos porque ele si só já é perfeito. Por isso, o logos operandi de Jesus Cristo é: você está em pecado, você está uma vida horrorosa, em vez de você tentar se limpar, venha a mim, venha a mim. Isso que Jesus fala. Depois que você encontrar Jesus Cristo na sua vida, você se limpa. Então, o logos operandi de Cristo qual que é? Você está em pecado, venha primeiro a mim, peça perdão pelos seus pecados, aceite eu como seu Salvador, Jesus Cristo falando, e aí a partir daquele momento você começa a se limpar, entendeu? Por isso o apóstolo Paulo mesmo fala: eu não sabia que eu era mau. A partir do momento que eu aceitei Jesus, eu vi quão mal eu era. Quão mal eu era. Então primeiro você aceita. Como o apóstolo Paulo, ele teve essa aceitação. Depois você trilha o seu caminho. Então esse é o logos operandi de Deus, tá? Então essa foi a pergunta que o rapaz fez, tá? Inclusive, outras perguntas que fizeram: quando você acha que Jesus Cristo vai vir? Uma pergunta: quando Jesus Cristo? Não sei. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, somente o próprio Pai. Somente a plenitude do próprio Deus. Nem a manifestação de Deus na carne, que é Jesus, sabe. Mas a plenitude de Deus sabe. Então simplesmente não dá para saber que dia, que hora que as coisas vão acontecer. Mas, como Cristo mesmo diz, viva a sua vida em prol de Cristo. Todos os dias clamando a Cristo. Porque o dia que vier o ladrão, você vai estar preparado. Tá bom? Então esse é o conceito que eu falo para você. Muitas pessoas, tá, acham que Deus é um tirano. Muitas pessoas acham que Deus é um Deus punitivo, que só quer destruir, dizimar povos e civilizações. Não é isso. Não é assim que Deus trabalha. Nunca foi o logos operandi de Deus, tá? Deus se ira. Mas Deus não é esse ser que você está pensando, não. Ele primeiro fala: você está em pecado? Vem a mim. Primeiro vem a mim, aceite como seu Salvador, para depois você se limpar. Então esse é o conceito de Deus que rege as nossas vidas, tá? É o logos operandi de Jesus Cristo. Se darem na sua cara, ofereça a outra. Jesus Cristo, ele mesmo diz que ele é o sacrifício, ele é o cordeiro. Ele que pagou o preço para que nós viéssemos a ter direito de salvação. Então é isso que eu falo para você. Buscai a Cristo primeiro, não é tentando ser perfeito. Seu objetivo na terra não é ser perfeito. Seu objetivo na terra é reconhecer Cristo como seu Salvador. Depois que você aceitar Jesus na sua vida, aí sim, é uma batalha contínua para você tentar sempre melhorar. Tá bom? Bom, espero que você tenha entendido.
tá? Sou Humberto Volts, deixe seu like, semeador do canal, inscreva no canal. Se quiser que eu responda sua pergunta, comente aqui embaixo no campo dos comentários, tá? E se quiser remover as amarras do sistema, tem um link aí na descrição para você deixar aí, tá? De virar gado do sistema, tá bom? Tem o meu contato pessoal, tá com 50% de desconto, eu recomendo que você me encontre por lá, tá? Fique na paz.